Queridos, a graça e a paz de Jesus. Muito obrigado. Quero agradecer desde já o convite. É uma honra, um prazer estar aqui, poder trazer a palavra do Senhor. Tem algumas faces conhecidas já aqui da gente, né? Tá ali a família do Maurício, a Rosana e a Léa, a irmã Rosana aqui, são os nossos alunos aqui. Tem uns meninos aqui que estavam tocando. Estava dizendo para o Natan que uma cabeleira dele ficou bonita. E muito bom vê-los trabalhando para o Senhor, que o Senhor da obra os recompense e faça a sua vontade na vida de vocês. Muito bom comemorar aniversário, até estava dizendo para o Sérgio, né? Eu vim a caráter, né? Eu não costumo muito usar, não é muito usual usar terno, mas não, eu vou, não sei como é que é e tal. E a gente vai prestigiar com roupa de aniversário, e aniversário é sempre importante comemorar. Estava conversando com um amigo ontem, e ele fez aniversário domingo, e eu mandei para ele eu escrevi para ele só na terça-feira. Eu estava viajando, e eu só lembrei quando cheguei em casa. Aí ele fez: "Você esqueceu do meu aniversário?" Eu disse: "Não, só não lembrei." Mas eu não esqueci, né? Eu só não lembrei no dia. Eu estava viajando, minha cabeça estava lá no Pantanal, vendo as capivaras, e eu acabei não me lembrando naquele dia. Mas quando cheguei, retornei, escrevi para ele. A gente se falou ontem, conversamos um pouquinho e foi muito bom. E eu quero compartilhar com você da palavra de Deus, e eu quero que você abra nesse texto, que é tema desse aniversário, 2 Pedro. É o último versículo dessa segunda carta de Pedro. Abra sua Bíblia aí, acesse sua Bíblia, conecte sua Bíblia. Agora tem várias formas de acessar. E a palavra de Deus diz assim: "Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre." Amém? Vamos orar? Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti. O Senhor está presente e queremos ser gratos pela Tua presença no meio de nós. Então, Pai, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero só complementar a minha apresentação. Talvez você vai perceber que eu não sou natural de São Paulo. Meu sotaque vai aparecer naturalmente. Eu sou de Recife, moro em São Paulo há 10 anos. Vim por causa de um convite do ministério quando eu terminei o seminário lá. Sou formado em música sacra, e aqui na Igreja Batista da Graça a igreja decidiu me consagrar ao ministério pastoral. Hoje eu faço teologia aqui na Faculdade Metodista, no núcleo aqui em Guarulhos, e há 10 anos estou no ministério em tempo integral. E aqui em São Paulo Deus nos deu as nossas duas heranças, que é a Letícia e a Larissa. A Letícia já veio aqui na aula, né? E a Letícia é um desafio para mim, foi minha primeira filha. E como eu estudei música, né? A gente quer que a filha chegue e vá aprender um instrumento na igreja e tal. E ela disse, desde os 2 anos, ela disse: "Pai, eu quero balé." E na minha cabeça, né? Batista, Ossaura, Deus, eu faço o que com balé na igreja, né? E Deus vai quebrando nossos paradigmas, porque Ele diz, e esse texto a gente vai ler, que tudo que fizer, faça para a glória dEle, que a nossa vida seja para a glória dEle. E aí, depois de 6 anos, a nossa vida começou a voltar a ficar mais tranquila, né? A Letícia já estava maior, crescendo, autônoma. A gente decidiu ter a segunda filha, que foi a Larissa, e ela veio tirar toda a calmaria que você imaginar da nossa casa, né? A Letícia nunca pintou parede, ela é artista, ela gosta de pintar as paredes, né? A Letícia era uma lady, né? Ficava sentadinha assistindo, ela não para, quieta. E essas foram as heranças que Deus nos deu para a glória dEle. E nesses 10 anos que nós estamos em São Paulo, além de tudo que Deus já proporcionou para a gente, talvez a bênção maior foi de ter dado a nós essas duas
preciosidades para cuidar e para ensinar a amar Jesus, e esse é um desafio que a gente tem pela frente. E eu sou casado com a Angélica há 16 anos, vai fazer agora mês que vem. Essa carta de Pedro, esse último versículo, essas duas cartas que apóstolo Pedro escreve, ele escreve para várias igrejas, ou para uma igreja que está perseguida e que se fragmenta. Essa igreja, e a gente vai ver isso lá em Lucas 11, essa perseguição começa depois do martírio de Estevão. A igreja cristã começa a sofrer uma perseguição e essa igreja se fragmenta em vários lugares diferentes. E Pedro, se você olhar o primeiro versículo lá de 1 Pedro, você vai ver a quem ele escreve a essas duas cartas, e ele vai dizer que é algumas igrejas da dispersão ou da diáspora, como algumas versões trazem, que é fruto dessa perseguição que houve em Jerusalém. E aí Deus começa a se mover não só em Jerusalém, mas aquilo que foi prometido, que em Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Pedro escreve essa carta para fortalecer aquela igreja, para que permaneçam na fé em Jesus Cristo, para que eles tragam à memória os ensinamentos de Jesus Cristo como Salvador, o Cristo, o Messias, e que eles continuem proclamando esse evangelho para todos aqueles que forem postos na sua direção, na sua caminhada. Até porque Pedro vai dizer que é uma igreja peregrina, não é uma igreja estática, não é uma igreja que simplesmente finca a estaca, mas por causa da perseguição, por causa daquele contexto, ela é uma igreja que ele vai dizer que é uma igreja peregrina, uma igreja que está caminhando. As cartas têm basicamente esse conteúdo doutrinário, e há uma aparente preocupação de Pedro que a igreja não se perca pelo caminho. Ele se preocupa demais para que eles não se percam nessa caminhada que vai passando, né? Jesus não volta, né? Porque essa é a tônica da pregação dos discípulos, da doutrina dos apóstolos, que Lucas narra em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e essa é a máxima da doutrina dos apóstolos: Jesus vai voltar. Permaneçam firmes e inabaláveis, né? Jesus, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, é o Cristo esperado, o Messias dos judeus. Ele vai voltar, sendo que aí vai passando o tempo e Jesus não volta. E Pedro começa a se preocupar. Por quê? Porque ele começa a envelhecer, ele começa a ficar distante geograficamente dessa igreja que ele praticamente fundou, né? Foi a partir daquele movimento ali em Atos 2 do Pentecostes que essa igreja é fundada, e Pedro tem essa preocupação de firmar a fé daquele povo, independente da situação que eles viviam. Há uma aparente preocupação de Pedro no que ele descreve. Não do trajeto ou localização em que se encontram, mas que eles não percam o caminho da esperança, que eles não percam o caminho da fé e do amor que está somente em Jesus Cristo. Essa é a preocupação aparente que Pedro escreve essa carta. Não escolher um atalho ou um caminho mais fácil é a recomendação de Pedro a essas igrejas. E se a gente for ver o versículo 12 do capítulo 1 de 2 Pedro, se você abrir no capítulo 1 dessa segunda carta, capítulo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Ele diz: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Então, quando a gente vai se inteirando dessas cartas, a gente vê essa preocupação aparente de Pedro com essa igreja perseguida, com essa igreja da diáspora, com essa igreja peregrina, né? Que eles continuem firmados, que eles continuem perseverantes,
que eles permaneçam em Jesus. Esse é talvez a maior preocupação que Pedro apresenta no seu escrito. E 3 pontos eu quero destacar aqui para uma igreja, para um crescimento saudável, como desafio de uma igreja madura. Quando Pedro fala cresçam, ele termina, ele conclui a carta dizendo isso: cresçam na graça e no conhecimento de quem? Exatamente. Então, primeira coisa que eu queria que você guardasse hoje é: só é possível crescer na graça e no conhecimento. Nessa também preocupação pastoral, é se a gente permanecer em Jesus. Não é um lugar que nos vai fazer permanecer em Jesus. Não é um espaço geográfico que nos vai fazer permanecer. E um texto que talvez seja clássico, que Jesus apresenta sobre uma igreja que cresce na graça e no conhecimento dele, é João 15. Quando ele se apresenta como a videira verdadeira. E ele logo vai dizendo: aquele que permanece em mim, e eu nele, e as minhas palavras permanecem nele, pode pedir o que quiser, que o Pai vai conceder. O grande desafio que a gente tem dessa busca de uma saúde, né? Sempre que eu estava com os meninos aqui, né? E aí eu quero incluir os meninos aqui, o Maurício, a Rosana, as Rosanas, a Leia, além dos meninos, a gente sempre tratou aqui sobre uma busca de uma saúde corporal, né? A nossa busca não era, vou fazer cantar igual fulano. Não, a nossa busca é se conhecer corporalmente. E o grande desafio era entender que nesse se conhecer corporalmente, há uma nuance de cuidado ao que diz respeito ao nosso corpo. E que muitas vezes na nossa cultura, e eu digo isso sempre quando eu dou aula, nós homens temos extremas dificuldades de tratar no preventivo. A gente só trata no curativo, né? As mulheres têm mais essa nuance de cuidar do corpo de forma preventiva, o homem só cuida do corpo de forma curativa, ou seja, quando já está nas últimas, né? É muito o nosso perfil, infelizmente, talvez, mas a gente começa a perceber que só vai haver um corpo saudável se houver continuidade. Eu estava dizendo para eles que eu digo sempre para os meus alunos: a aula não é óculos, né? E todo mundo faz aquela franze à testa, né? Como assim a aula não é óculos? A aula não é óculos, culto não é óculos, pregação não é óculos. Quando você tem, 5 de miopia e 2 de estigmatismo, nem sei quanto é esses graus todos, porque ainda não estou usando óculos, mas o oftalmo vai dizer para você: você precisa usar a lente no grau tal. Não é isso? Quem usa óculos, estou vendo que algumas pessoas usam óculos, e aí o oftalmo vai dizer: você precisa usar a lente tal, e ele passa lá a receita, você vai no oculista, faz o óculos, né, Dani? E aí, quando você coloca o óculos, o que é que acontece? Dá dor de cabeça, né? Mas quando você coloca o óculos, você enxerga. Não é verdade? O problema é que permanecer em Jesus não é simplesmente pôr um óculos. É continuamente colocar o óculos. A minha esposa acabou de fazer um óculos que a médica falou que era para ela ter feito há 1 ano atrás. Ela só fez agora. E aí quando eu pergunto: cadê o óculos? Ela: não, é só para ler. E continuamente o problema vai continuar perdurando. Por quê? Porque há um processo de tratamento. Permanecer em Jesus não é óculos, é diário. Uma igreja, ela só se torna saudável se ela permanece em Jesus todos os dias. E a igreja não é esse espaço aqui. Isso eu acho que deve estar muito claro para cada um de nós. Nós que andamos com Jesus, precisamos permanecer em Jesus. E Jesus é muito enfático no seu texto em João 15. Aquele que não dá fruto, o Pai faz o quê?
corta. E quando ele é cortado, ele só serve para ser lançado aonde? Mas aquele que permanece é o quê? Também passa por um processo de corta, mas de quê? De poda. E quem é que poda? E quem é que nos poda para permanecer em Jesus? A palavra de Deus. É simples. Se eu só leio a palavra de Deus aqui, no sábado, na programação, ou no domingo de manhã na escola bíblica, e olhe lá, né? Se minha oração é obrigado Jesus, tu conhece a multidão dos meus pecados. Obrigado pela comida em nome de Jesus, amém? Desculpa, irmão, isso não é permanecer em Jesus. Fico muito feliz quando eu escuto o desafio de uma igreja que quer ganhar pessoas para Jesus, mas a gente só ganha pessoas para Jesus se a gente permanecer em Jesus, porque quem vai ganhar é Ele, não é a gente. Ele fala, nós somos o ramo, e Ele quer dar fruto através dos ramos. Né? Lembra, na minha época era o corinho, sabe o corinho? Né? A gente cantava corinho, né? Que são os cânticos hoje. E aí tem um corinho que dizia que é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O problema é que permanecer em Jesus não é fazer o trabalho de Jesus, é permanecer nele e deixar que Ele trabalhe através de nós. Uma igreja, ela só vai alcançar saúde se ela permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus é um desafio individual que afeta o corpo. Né? Paulo já deixou isso muito claro. Não adianta o olho dizer que quer ser ouvido. Não vai ser nunca. Eu tenho que entender o meu papel no corpo de Cristo. E o meu papel no corpo de Cristo é permanecer nele. Não é só nos domingos, na quarta-feira ou no dia de aniversário. São todos os dias. E o que Pedro está dizendo para aquele povo é: permaneçam em Jesus. Permaneçam em Jesus. Você sabe quem é Jesus? Né? Todo mundo aqui sabe quem é o Neymar? Né? Alguns vão dizer, sei, não sei, tarará, né? Só de ouvir falar. Porque eu ia perguntar, você sabe quanto ele calça? Já andou no iate dele? Não, a gente só ouviu falar. Jesus não pode ser um cara de ouvir falar, irmãos. Jesus tem que ser o meu Senhor, onde eu obedeço tudo que Ele manda. Isso é um desafio individual, não é do pastor. Não é quem tem um ministério, é de cada crente. Permanecer em Jesus é diário. É um exercício diário para que haja saúde no corpo de Cristo. Esse é um desafio muito grande e essa é uma preocupação que Pedro tem com a igreja. Permaneçam em Jesus, permaneçam firmes, não se desviem. Esse é um grande desafio. Eu sou filho e neto de feirante e eu gosto muito dessa história porque me remete a uma infância feliz. Meu pai era feirante e uma das maiores lições que meu pai me deu foi quando eu estava na sexta série hoje é sexto ano do fundamental, né? É muito nome, né? Para mim, na minha época era científico e tudo mais, mas eu estava na sexta série e eu, por vagabundear excessivamente, todo mundo sabe o que é vagabundear, né? Ninguém sabe o que é vagabundear? Então, eu não estudava e jogava bola todo dia na rua. Isso era vagabundear. E meu pai pagava escola e um certo dia eu cheguei para ele e disse assim: pai, fiquei em 5 matérias, fui reprovado. Não foi com esse sorrisinho que eu disse para ele, né? E por que eu disse para ele? Porque minha mãe ia fazer um escândalo. Então eu disse primeiro para ele, porque eu sabia que a minha mãe ia fazer aquele escândalo como fez, normal. Toda mãe é assim. E quando foi na semana que eu entrei de férias, meu pai me acordou da quarta para quinta-feira, às 3 horas da manhã. Eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos de idade, e me pediu para eu que levantasse, tomasse banho e trocasse de roupa. E durante todas as minhas férias, eu acordava da quarta para quinta, às 3 da manhã, ia dormir às 10 da noite. Na sexta-feira, 5 horas da manhã, eu estava na feira com ele, trabalhava até às 10 da noite. No sábado de manhã, eu estava às 5 da manhã até às 2 da tarde trabalhando com ele. Isso foi todas as minhas férias, até a minha mãe ficou com pena. E
eu tinha 11 anos, eu tenho 40. E quando terminou minhas férias, meu pai me colocou na mesma escola e disse, é só para você saber quanto eu ralo para pagar a sua escola. Isso foi até hoje para mim. Agora, uma das coisas que eu aprendi trabalhando na feira é que existe um método de amadurecimento rápido de fruta, né? E quando a fruta está fora da safra, eu via muito meu pai pegar a fruta, comprar para não deixar de vender e amadurecer no carbureto. Carbureto é umas pedrazinhas assim de bicarbonato de sódio, ela é petrificada. E quando você deixa de um dia, na madrugada, de um dia para o outro, ela abafada no papel jornal, ela amadurece a fruta. É muito interessante. E aí no outro dia ele vendia como se a fruta tivesse madura na safra do dia, era bem interessante isso aí. O problema é que uma igreja madura, ela não amadurece no carbureto. Uma igreja que quer amadurecer, ela tem que entender que permanecer em Jesus, Ele é que vai dar a seiva suficiente para amadurecer. Não adianta eu querer amadurecer no carbureto. Não adianta eu querer amadurecer de hoje para amanhã. É uma caminhada. Permanecer em Jesus e amadurecer é uma caminhada diária, individual, onde a minha vida diária com Jesus reflete no corpo dele. Esse é um desafio e é uma preocupação que Pedro tem na sua carta. E vejo como palavra de Deus uma preocupação para nós também hoje. Permanecer em Jesus. Não permanecer numa denominação, não estou dizendo para sair, não estou dizendo para permanecer no lugar, permanecer em Jesus. Em Jesus. Ele é a única forma de trazer saúde e crescimento para a sua igreja. Não tem outro jeito. Uma igreja que quer crescer na graça e no conhecimento, quer ser uma igreja saudável, precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito, irmãos. Vamos ver o início dessa perseguição aqui. Abre sua Bíblia em Lucas 11. Lucas 11. Nosso pastor Marcelo está pregando uma série de mensagens. Eu agora estou de férias, então só ouço falar, né? Ele está pregando uma série sobre isso, uma igreja guiada pelo Espírito. E no estudo dos nossos pequenos grupos, ele usou esse texto, Lucas 11, de 19, Atos 11, 19 a 22. Diz assim a palavra de Deus: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Eu quero incentivar você a ler esse texto depois em casa, em algum outro momento, e você vai perceber o que Deus faz nesse momento de perseguição com a igreja. Mas olhar esse texto é olhar que Pedro está escrevendo para essa igreja aqui, que começa a ser perseguida, e que quando se firma em outros lugares, ela ainda está com a cabeça lá de trás. Ela ainda está com a cabeça lá no passado. E ela quer pregar só para judeu. Porque essa é a dinâmica dos discípulos. Se vocês olharem, Pedro vai ter muita dificuldade de sair de Jerusalém, porque ele diz, não, a salvação primeiro é para os judeus. E quando há essa dispersação, essa diáspora, a mão de Deus começa a agir aos confins da terra. E uma das coisas que é interessante é que essa igreja, que era muito dependente, vou brincar aqui emocionalmente, dos discípulos, porque os discípulos viram Jesus.
Os discípulos andaram com Jesus, então eles tinham a autoridade dada por Jesus e pelo seu Espírito, ali no derramado do Espírito Santo em Pentecostes. E havia talvez uma acomodação, uma dependência daquele povo com Pedro e com os discípulos. E Deus disse assim: olha, eu quero guiar vocês, eu quero fazer maravilhas através de vocês. E aí, a partir desse episódio da perseguição, Deus começa a agir, e agir fora dos padrões estabelecidos da igreja. Que se a gente for olhar, quem foi que levou Jesus para ser tentado no deserto? Alguém lembra aqui? Exatamente, eu ia dizer o pastor no vale. Quem leva Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto é o Espírito de Deus. E o que acontece com Jesus depois de 40 dias? Ele tentado, mas acontece um negócio antes. Depois de 40 dias sem comer, ele sentiu. Sendo que quem guiou Jesus para o deserto, para passar fome? O Espírito Santo. E Jesus só vai entender, Jesus homem, que o seu ministério só é possível se ele e o Pai forem um só. Se toda aquela humanidade, a primeira coisa que diz para o diabo é que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não, ele não fala nem só de pão viverá o filho do homem. Ele fala nem só de pão viverá o homem. E ele só fala isso atestado pelo Espírito Santo de Deus. Ele só experimenta a palavra de Deus como algo que supre as necessidades, guiados pelo Espírito de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro guia para a igreja. Não tem como ser saudável o corpo de Cristo e crescer se não for guiado pelo Espírito Santo. Não tem outra forma. Se encher do Espírito Santo é diário. Paulo vai dizer: não apaguem o Espírito de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A gente fica mais preocupado com o vinho do que com o Espírito. Sabe? Estou preocupado com vinho, quero me encher do Espírito. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me edifica. Mas uma igreja saudável, ela só cresce na graça e no conhecimento em Jesus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito, e a gente vai ver essa igreja aqui, ao ponto de Barnabé chegar, e Lucas vai narrar isso em Atos, e ver a mão de Deus, a graça de Deus, agindo, porque na cabeça deles, a graça e o agir do mover do Espírito Santo só agia em Jerusalém. A gente também vai ver isso em Filipe, né? Filipe começa a pregar, fazer milagre, e os discípulos: não, vamos lá para impor as mãos naquela igreja. Mas Deus já estava fazendo. A mão de Deus já estava fazendo, já estava curando, já estava libertando, já estava convertendo. Através de quem? Da igreja. Através da igreja, a igreja saudável, a igreja que se deixava ser guiada pelo Espírito. Não interessa onde fosse, não interessa como estava, se estava em perseguição, se estava difícil, se não tinha recurso, quem guiava era o Espírito Santo, e a mão de Deus ia fazendo. Uma igreja que quer crescer saudável precisa ser guiada pelo Espírito. Nesse texto, Lucas mostra o início da perseguição, como falei. Quando Barnabé chegou, viu a graça de Deus na igreja, que permanecia em Jesus. Não só ele viu a graça de Deus, mas os que eram impactados só eram por causa da ação do Espírito Santo. Ele vai dizer: muitos creram e se converteram ao Senhor. Irmãos, quem é que converte alguém? O Espírito Santo de Deus. É que convence do pecado da gente. Não adianta eu dizer um monte de versículo bíblico. Eu brinco hoje em dia, na era do conhecimento, na era da informação, que é o momento que a gente está vivendo, né? Alguns historiadores já estão falando de era. Nós estamos vivendo uma mudança de era pós-digital, né? Porque até chegar na gente,
já mudou, né? E era hoje, não muda em 100 anos, já está mudando em 5. Nós estamos vivendo uma era pós-digital. As pessoas não querem ouvir falar de Jesus, elas querem ver Jesus. Elas querem ser impactadas por Jesus. E aqui eu quero contar uma experiência pessoal. Há 2 anos atrás, a nossa igreja tem transicionado para uma igreja em célula. E é um desafio muito grande, porque é uma igreja de 57 anos. Né? E a gente sacralizou nossos dogmas, nossa forma de cantar, nossa forma de agir e tudo mais. E quando a gente... Um exemplo clássico. A gente só mudou o nome de Escola Bíblica Dominical para Centro de Formação Cristã. Isso já foi quase que uma heresia, né? Irmão, ai meu Deus, dando ciricutico e querendo sair da igreja. A gente continua estudando a Bíblia, só que não é mais dominical. Hoje tem gente que trabalha no domingo, não estuda a Bíblia. A gente abriu um curso de quarta-feira, porque houve demanda. Tinha professor, tinha aluno, mas eu não podia ser no domingo. Ai, mas não vai ser mais dominical, o dia do Senhor. Irmão, se domingo é dia do Senhor, segunda a sábado é de quem? Ele precisa fazer essa reflexão. Deus criou tudo, tudo é dele. E aí a gente foi aquela situação. Mas aí eu vivi uma crise muito pessoal, porque, como eu falei para os irmãos no início, Deus me chamou para a área da música, sou formado em música. E quando cheguei na IBG, a igreja entendeu o meu pastoreio, o meu trabalho pastoral e decidiu me consagrar ao pastoreio. Achei eu que aquilo ia ser muito simples na minha cabeça, não foi. Comecei a ter umas crises assim, meio loucas assim, né? E tipo, Deus, se tu me mandar para ser presidente de uma igreja, eu não quero isso. E aí fui fazer uma mentoria com um amigo, e aí ele já deu umas 2 tapas na minha cara, disse, cala a boca, tá falando besteira. Porque se não é isso que eu almejo, Deus não vai me dar. E se você almeja isso? Não, então para com essas crises. Mas por quê? Porque isso foi incutido na nossa cabeça. Né? Por isso que a gente, quando eu quero ler depois o texto de Efésios 4 aqui, que a gente também leu, nesse texto aqui, Paulo fala da função pastoral da igreja. Que é outro problema que a gente vive. Você é um pastor, você é uma pastora. Ai meu Deus, que heresia. Por quê? Porque existe uma função pastoral, e a gente vai ler já já esse texto, de Efésios 4. Agora, quando a igreja começou essa transição, no olho do furacão, a gente começou a fazer, não, agora nessa cadeira aqui, eu vou orar na minha casa, no meu pequeno grupo, vai ficar vazia porque eu estou orando pelo fulano de tal, que é meu vizinho aqui do lado. E eu cheguei para o meu pastor e disse assim, pastor, eu não sei fazer isso, cara. Eu sou 3ª geração de batista, só tenho um amigo crente, e para piorar, eu trabalho na igreja. Eu vou falar de Jesus para quem? E aí eu vivi uma crise, porque na minha cabeça foi incutido que Deus me chamou para um ministério para edificar a igreja. E aí eu me deparo com um texto que Jesus dizendo, eu edificarei a minha igreja. O seu papel é fazer discípulo. É Mateus 28, 19 e 20. Vá e faça discípulo. E aí eu quase tinha um treco, infartava, tinha um AVC, tinha um monte de coisa, porque eu não sabia fazer aquilo. Irmãos, imagina, eu tenho 40 anos. Eu tinha 38. Eu brinco que eu tenho 40 anos, 41 de igreja. Porque minha mãe já levava no bucho, né? Lá em Londres a gente chama bucho. Quando a mulher está grávida, né? E para mim aquilo era quase que impossível fazer. O problema é que eu achava que eu que tinha que fazer alguma coisa. E hoje, eu tenho 2 experiências para contar para você. A primeira é que no dia que eu e minha esposa decidimos orar, para pelo menos conhecer os nossos vizinhos, aconteceu uma coisa mais improvável, acho que eu compartilhei isso com a Rosana uma vez. Aconteceu uma coisa mais improvável em 10 anos em São Paulo. Eu conheci um vizinho sentado na calçada de casa. Numa conversa de 7 da noite até as 9 da noite. Isso é quase que improvável na cidade que a gente mora. Né? Agora, sabe por que isso aconteceu? Porque eu orei intencionalmente sobre isso. Não fui eu que fiz. Deus me deu a oportunidade de fazer. Quando eu me derramei, disse, Deus, eu quero experimentar isso. Outra coisa que eu estou vivendo hoje é um casal
que há 15 dias atrás reconheceu Jesus na vida deles. Mas eles chegaram há 7 meses na minha casa, como espíritas e católicos. Não dizendo que Jesus, que papo é esse de Jesus, que morreu, que pagou. E eu fui criado para não ter julgo, para não fazer julgo com essas pessoas. Não ter comunhão com o mal. Mas como é que eu vou alcançar essas pessoas? Como é que eu vou impactar Jesus? Como é que eu vou mostrar Jesus para essas pessoas? Eles não vão mais na igreja. Porque na cabeça deles, a igreja vai pedir dinheiro, vai dizer que eles vão para o inferno. Que foi o que a gente fez a vida toda. E eu tive que dizer para ela, me perdoe. Me perdoe. E no dia que eu fui na casa deles, a gente foi fazer um PG lá, ela disse, pastor, você pode entrar numa casa que tem uma Aparecida, uma imagem de Aparecida? Eu disse, filho, eu posso entrar em qualquer lugar, Deus mandou. Deus mandou. E aí a minha experiência que eu quero falar sobre ser guiado pelo Espírito, depois de vários meses eles indo, é nosso PG, é o casal que mais multiplicou no meu PG. Eu já fui para Cutia falar de Jesus, 2 horas de viagem, minha filha vomitando no carro, e a gente foi porque esse povo não, vamos compartilhar Jesus, porque minha família precisa saber de Jesus, e os crentes tudo assim, ó. Ah, pastor, é muito difícil, é muito longe, é muito gasto, é muita gasolina, é muito difícil, é muito... E eu disse, não, meu filho, eu tenho Jesus, o povo quer, eu vou ficar aqui. E a pessoa que dizia que era espírita, católico, faz espiritismo todo dia e lê o evangelho de Kardec todo dia, dizendo, pastor, esse Jesus está mudando meu casamento, está mudando minha mãe, está mudando não sei quem, está mudando meus amigos. E eu disse, Senhor, só precisa esse povo confessar Jesus. E essa era a minha crise, porque na verdade eu queria ver. Porque os crentes do meu PG diziam, pastor, eu não vejo mudança. Por quê? Porque eles não vão domingo na igreja. E a mudança que os crentes queriam ver no meu PG era que eles fossem domingo para a igreja. Não que eles fossem impactados por Jesus. E eu comecei a orar, eu disse, Deus, acorda esse povo de madrugada, aparece para esse povo, sabe, para esse povo reconhecer que é Jesus que está fazendo isso na vida deles. E aparece de madrugada, e quando eu estava em Cuiabá, semana passada, eu recebi um WhatsApp, mostrei para minha esposa, ela disse, pastor, eu tive um sonho, e Jesus apareceu para mim, mandando eu ler Eclesiastes 13. Irmão, abre tua Bíblia aí, não vai ter Eclesiastes 13 não existe na nossa Bíblia. Só tem na Bíblia católica. E sabe o que dizia lá? Não tem amizade com o ímpio. Não faça amizade com aqueles que não servem ao Deus Criador de todas as coisas. Ela printou e mandou para mim. E eu disse, lê o 12 agora. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. E tal. E eu disse, Deus quer um relacionamento contigo. E foi motivo de orar, e foi motivo de agradecer, porque eu orei por isso. E fui eu que estava lá de madrugada, fui eu que apareci para ela, num sonho. Irmãos, a gente só vai impactar o povo com Jesus se a gente for guiado pelo Espírito Santo. Ora, quanto tempo você gasta orando a Deus por alguém? Quanto tempo você gasta se enchendo do Espírito Santo de Deus? Aí tem tempo? Tem, irmão. Tem, é todo dia. É que essa é a máxima da nossa cidade, né? Não tenho tempo. Né? Essa é a máxima para quem não dizima, para quem não quer. Eu não tenho tempo, não sobra. É uma pena, porque o que Deus tem preparado para nós é infinitamente melhor do que a nossa falta de tempo. A questão é o quanto de guiado pelo Espírito eu sou. Se Deus mandar, um aluno meu do CFC perguntou isso para mim, pastor, mas se essa pessoa que o senhor convidou disser, o senhor vai no centro espírita comigo, eu vou. Porque se Deus mandar, eu vou, eu estou guiado pelo Espírito, meu irmão. Porque eu quero que ela vá na minha igreja, mas não vou na dela, por quê? Porque eu tenho medo. E outra pergunta que crente faz para mim, direto. Mas se o diabo se manifestar no meu PG? Irmão, tu é tempo de quem? Tá pensando que é universal, que vai dar uns gritos e o diabo vai sair? Não, filho, é o Espírito de Deus que vai expulsar. É libertação. Sabe? E aí eu brinco, eu posso falar, e desculpa a sinceridade da brincadeira, mas eu sou batista de 3ª geração. A gente não acredita nisso não, irmão. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não. É contra principados e potestades no mundo espiritual. Se eu não sou guiado pelo Espírito, não tem como eu impactar o mundo com Jesus. O mundo quer ver Jesus. O mundo não quer mais saber, porque ele bota no Google e sabe quem é Jesus, irmãos. Historinha de presépio de Natal, todo mundo já conhece. O povo precisa ser impactado. O seu vizinho vê Jesus em você. Quando a gente está dando aula lá no CFC, módulo 4, para líder de pequeno grupo, a gente fala assim, olha, sua casa, você é anfitrião, vai abrir sua casa, precisa ser cheio do Espírito.
Precisa ter presença de Deus. E aí o povo franja até, mas como assim presença de Deus? Porque a gente só quer fazer feito as irmãs lá, né? Uma lavou a casa, foi limpar, enquanto Jesus estava lá, a outra aqui sentada. A gente só quer limpar a casa. Não, porque vai chegar, hoje é o dia de limpar a casa. Aí limpa a casa, deixa tudo brilhando, porque vai ter PG na minha casa. Não, irmão, tem que ter presença de Deus, não pode estar sujo, não. Tem presença de Deus? Quando você orou, né? A gente tem a pastora Ana que trabalha com a gente lá, e ela há 20 anos atrás se converteu, ela veio da Umbanda. Lá tudo é consagrado, tudo. Sabe, a seriedade como se lida no mundo espiritual é muito sério do mal. E a gente está brincando. A gente só vai impactar, a gente só vai ser uma igreja saudável e crescer na graça e no conhecimento guiado pelo Espírito Santo. E por último, uma igreja que cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo frutifica. Frutifica. Você já imaginou se cada membro aqui alcançasse uma pessoa para Jesus, com relacionamento? Não é só chamar para vir para a igreja, porque é isso que a gente sabe fazer. Irmãos, amizade, relacionamento, tem assunto para conversar, não seja chato não. Sabe, só fala crentez, sabe, aqueles assuntos amargos. Seja não, irmão, seja alegre, seja feliz. Sabe, fala de felicidade, fala do que Deus já fez na sua vida. Sabe, a pessoa quer conversar sobre política, minha opinião é diferente. Beleza, respeita do outro. Sabe, mas tem assunto para conversar. Sabe, não seja aquele cara chato que só fica, não vai na minha igreja, eu não vou. Porque eu fui criado assim. A minha família, dia de domingo, não chamava a gente para nada. Sabe o que aconteceu? Hoje dificilmente eu falo com alguém da minha família, irmãos. Porque dizer, quer me ver, vá na igreja. Como é que eu vou impactar minha família que não é crente? Isso é sério, eu não estou fazendo apologia não vindo no domingo. Não estou fazendo apologia você não vindo no culto. Mas eu estou dizendo, meu irmão, você precisa frutificar. Uma das coisas que a gente, quando está estudando teologia, é muito interessante, que em teologia sistemática, né? Fala-se muito sobre soteriologia, né? Sobre salvação e tal, escatologia, né? Teologia do fim dos tempos, e a gente olha muito para Apocalipse, né? Rua de ouro, né, pastor? Trombeta, a gente acha que a Pixel vai fazer a volta de Jesus. A DreamWorks, a Disney vai fazer a volta de Jesus, né? Aquela coisa hollywoodiana. Meu irmão, Jesus já falou, a vinda do Filho do Homem vai ser como um relâmpago. Os anjos vão reunir os seus. E quando ele chegar, ele vai perguntar para mim e para você, servo bom e fiel, chega no aconchego do teu Senhor. Ele vai dizer assim, te conheço não. Fazia 16 anos, você estava lá naquela congregação, cadê os frutos? Cadê o fruto? Isso para mim é escatologia. Não é minha esposa fala, no céu vai ter mesa de doce. Glória a Deus, sem engordar. E a gente está preocupado se vai ter rua de ouro, se não vai, se a minha casa vai ser assim, vai ser assado. Eu disse para um colega lá na faculdade, se não tiver rua de ouro, tu vai voltar? Pelo amor de Deus, sabe, meu céu é Jesus, né? Já dizia lá o refrão da música dos nossos irmãos adventistas, o céu é Jesus e onde ele estiver, o céu vai ser ali. O céu é Jesus, irmão. Ele é o reino de Deus. Agora, quando ele chegar e ele perguntar para mim, ele vai dizer o quê? Não te conheço? Esse é um desafio para mim. Escatologia para mim hoje é isso. Volta de Jesus, fim dos tempos, para mim é quando o meu Senhor chegar diante de mim, o que é que eu tenho para oferecer para Ele? Quais são os frutos que eu deixei Ele fazer através de mim? Quem Ele quis impactar na minha família, no meu vizinho, na minha casa, com Ele. E aí fica um desafio, irmão, conheçam Jesus. Se aprofundem em conhecer Jesus. Saibam quem é Jesus, como foi o discipulado de Jesus. Um dia desse a gente estava conversando sobre essa coisa de discipulado, dar fruto e tal, e a gente agoniado porque a Aline e o Mauro não se convertia, né? Já passaram 6 meses e a gente agoniado. E aí Jesus disse, filho, eu andei 3 anos com os caras. E ainda me deparei lá em Lucas 22, de 31 a 35, Jesus ressurreto olha para Pedro e diz assim, Pedro, quando tu se converteres, eu vou orar
para tu fortalecer teus irmãos. Aquilo caiu como uma ficha. Eu disse: Senhor, tu andaste com os caras 3 anos e nem convertidos eles eram. Mas Jesus andou com eles, amou eles, deu a igreja dele na mão deles. E por isso nós estamos aqui hoje. Porque não é uma placa denominacional, não é um modelo de igreja, é o Espírito de Deus que vai guiar. Se eu permaneço em Jesus, Ele vai dar fruto através de mim e de você. Uma igreja saudável, que cresce na graça e no conhecimento, dá fruto. Dá fruto. E esse fruto permanece. Uma igreja que cresce na graça e no conhecimento tem maturidade para dar fruto. Multiplica o que Deus tem feito e permite que Deus pode para dar muitos mais frutos. João 17, 19. Irmãos, todo mundo aqui sabe como é o processo de poda, né? Todo mundo já viu um jardineiro podando árvore? Qual é o instrumento que ele usa para podar? Já imaginou Deus passando tesoura? Mas é preciso, né? Eu gosto muito de falar isso, né? A gente cantei a vida toda, né? Lá o hino do cantor cristão: firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus. E aí um dia, eu tinha 15 anos, me perguntaram: quais são as promessas de Jesus? Eu disse: não sei, eu sei que é firme. Irmão, como é que eu vou chegar diante de Jesus, não sei nem qual foi a promessa que Ele fez para mim? Como é que eu vou impactar alguém com aquilo que Deus já fez para mim se eu nem conheço? Estarei com vocês todos os dias. Aquele que permanece em mim pode pedir o que quiser e o Pai vai conceder. Vão, toda autoridade me é dada no céu e na terra, agora vão, façam discípulos. Jesus deixou promessa e eu preciso me apropriar da promessa. Das promessas que estão aqui, ó. Uma igreja saudável cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela frutifica, ela dá fruto. E esse fruto permanece. E ela não dá só fruto, ela dá muitos frutos. Ela dá muitos frutos. Quero terminar dizendo o seguinte: oro para que cada crente aqui busque a maturidade na vida espiritual. E eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios 4, de 14 a 16. E eu queria muito dizer isso para você, deixar esse desafio para você. A função de permanecer em Jesus, de ser guiado pelo Espírito e frutificar, não é do pastor da igreja. É sua e minha. Efésios 4, de 14 a 16. Diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu oro para que essa igreja, esse corpo de Cristo aqui, frutifique, permaneça em Jesus, sejam guiados pelo Espírito de Deus, mas que deem frutos, com maturidade, não no carbureto, não de um dia para o outro, mas de uma relação madura com o Senhor, de uma relação madura, e que cada um entenda a sua parte no corpo de Cristo, e cumpra, para a glória, que essa é a parte final do texto da nossa vida, que a glória seja dada a Ele eternamente, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado porque podemos ser desafiados pelo Teu Espírito a viver a missão que o Senhor deixou para nós. Pai, que essa igreja nesse lugar, o Teu corpo aqui nesse lugar, permaneça na videira verdadeira. Pai, que ela ande guiada pelo Espírito, e que cada um aqui, Pai,
seja transformado, redimido, curado, enchido pelo Teu Espírito Santo. E Pai, e que nessa caminhada que o Senhor tem separado aqui, para essa Tua igreja aqui, possamos ver os frutos, os Teus frutos aqui nesse lugar, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos.